Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Desta vez houve uma votação entre a sonata 545 de Mozart em Dó maior e os prelúdios de Chopin de 1 a 4 e os prelúdios ganharam. Então eu vou entrar aqui, o pessoal do Instagram que fica votando. Então eu vou agora entrar ao vivo aqui no Instagram e essa live vai ser gravada ao mesmo tempo por essa câmera para depois ser disponibilizada no YouTube. Eu vou entrar aqui ao vivo agora no Instagram. Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma live. E vocês votaram. É a live número 5. Vocês escolheram entre a sonata de Mozart, não é? 545 e os 4 primeiros prelúdios de Chopin. Vocês já estão entrando aí, boa noite. Vou aguardar vocês entrarem para a gente começar. Ó, o pessoal está reclamando, o pessoal que vota em Mozart já reclamou. Tinha gente aí com a carinha tristinha dizendo, nossa, mas ninguém gosta de Mozart, ao contrário. Chopin não ganhou com muita folga, não. E da outra vez, quem ganhou dessa sonata de Mozart foi a sonata patética, mas também ganhou apertado. Então, assim, pode ser que semana que vem eu vá confrontar, assim, de repente, 2 sonatas de Mozart, porque aí Mozart vai ganhar, uma delas vai ganhar. Que legal, vocês estão entrando, boa noite, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha aí, para eu saber se vocês estão me ouvindo direitinho. Que legal. Oi Lucas, Joel. Bom, vou guardar só mais um pouquinho. Áurea, Matheus. O pessoal que votou em Mozart está dizendo aqui, Mozart. É isso. Mas olha, esses prelúdios aqui são muito bons. Eu considero que eles têm, em algum momento, uma dificuldade bastante parecida com os estudos de Chopin. Claro, vocês vão ficar, não, mas não pode ser. Não é. Eles não são uma obra da mesma dimensão dos estudos, mas assim, eles têm dificuldades muito específicas e eu acho que a gente pode pensar em pequenos estudos. Então, é bem interessante a gente começar logo no início, assim, num nível intermediário, até o básico, eu aconselho alguns prelúdios para vocês irem aos pouquinhos compreendendo a natureza da música de Chopin e o piano de Chopin, porque o piano de Chopin é um piano muito específico e eu considero que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas Chopin é o maior compositor para piano que existe. Ele realmente escreveu para piano. O piano dele é completo. Ele pensava no piano como instrumento. Então, assim, a técnica dele é toda elaborada para o piano. Ele não pensa em outros instrumentos, como outros compositores, né? Beethoven, por exemplo, é muito orquestral. Então, apesar de que ele é muito pianístico, a obra de Beethoven é muito orquestra, então você consegue até entender os instrumentos que estão ali na obra de piano. Agora, Chopin é piano puro, piano, então é isso. Bom, eu não sei se vocês sabem, Chopin escreveu os 24 prelúdios e cada um deles é numa tonalidade diferente. Ele tem, como os prelúdios de Bach, do cravo bem temperado, ele tem todas as tonalidades maiores e menores. A única diferença é que ele vai deixando as tonalidades misturadas. Então ele começa assim, o primeiro prelúdio é Dó maior, o segundo prelúdio é Lá menor, que é a tonalidade relativa de Dó maior. Então as duas tonalidades têm a mesma armadura. Dó maior não tem sustenido nenhum, Lá menor não tem sustenido nenhum, com exceção, não é, do 7º grau alterado. O terceiro prelúdio é o Sol maior, que é com um sustenido. O quarto prelúdio é o Mi menor, que é com um sustenido.
o quinto prelúdio é Ré maior, o sexto é Si menor. Então, ele vai andando dessa maneira. Quando ele chega aqui no... Quando ele chega aqui no prelúdio número 13, que é o Fá sustenido maior, aí ele cai para os 6 bemóis, que é o 14, aí vem o número 15, ele vai descendo, são com 5 bemóis, aí ele vai fazendo a tonalidade maior e menor com os bemóis, e finalmente ele termina em Ré menor. Então ele faz, é bem bonito o que ele faz, os prelúdios são assim, por causa dessas tonalidades, eles combinam um com o outro, né? Você sai do Dó maior, vai para o Lá menor, sai do Lá menor, vai para o Sol maior, sai do Sol maior, vai para o Mi menor. Então é o seguinte, vamos começar hoje com o primeiro, não é? Esse prelúdio em Dó maior, eu costumo dizer que ele tem vida própria. Ele é uma música tão incrível que quanto mais você toca, mais você se sente assim, como é que eu vou dizer, dominado pela própria música. Então a gente não consegue dominar nem o andamento, pelo menos eu sinto ele assim, eu sinto dessa maneira. É um prelúdio que ele é agitado, que é o andamento que está escrito aqui, agitado. E ele é muito interessante como ele caminha de uma maneira que você não domina a situação, ele te leva. Então, de acordo com como você vai, como você começa, como você inicia, ele te leva para um caminho ou para outro, ele te leva para um andamento mais rápido ou não. Vocês vão entender. Agora, a primeira coisa, a primeira dificuldade desse prelúdio, claro, falando agora na leitura, porque esse prelúdio, muita gente tem muitas dúvidas, como que toca, então assim, ele é um 2/8 e ele tem tercinas logo no início, agrupamentos de 3 semicolcheias e mais 3 semicolcheias. Então, o tempo é 1, 2... Três notas para cada tempo. Tá, 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 tá. E tá marcado aqui 3 quialtras. Então, vocês podem ler exatamente como está escrito, muita gente tem dúvida, porque ele coloca aqui no baixo da mão direita, ele põe uma semicolcheia pontuada, aliás, uma colcheia pontuada e uma semicolcheia. Então, gera muita dúvida, mas assim, vocês podem tocar certinho uma nota junto com a outra, do jeito que está escrito aqui. Então, eu vou tocar devagarzinho para vocês entenderem. Quem tiver dúvida, não é? Entenderam? Então, a primeira leitura desse prelúdio tem que ser assim, dessa maneira, bem certinho, todas as notas, todas elas são juntas, porque são tercinas, então elas caminham exatamente do jeito que está escrito aqui, todas juntinhas, não tem problema com polirritmia. Bom, no início, até o compasso... eu não dividi os compassos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17. A partir do compasso 18, há uma mudança rítmica. Então, Chopin coloca uma quialtra de 5 notas. Ele tem uns 5, ali vocês podem olhar no compasso. Então, ele põe 1, 2, 3, 4, 5. Porque esse Fá é uma colcheia. Então, ele põe semicolcheia, semicolcheia, colcheia... Então, são 5 notas. Então, você vai fazer 5 notas iguais, de preferência iguais, dentro da possibilidade de fazer as 5 notas iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 3 compassos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, imediatamente, tem uma pausa e volta... Ele não anota aqui, mas volta para as quialtras de 3 notas. Então, esse trecho é um trecho mais difícil por isso. Ele antecipa essa nota.
Olha, no início tem uma pausa, logo na direita, pausa, né? Aí a direita entra junto com a esquerda na segunda semicolcheia. Pausa. Tô fazendo bem devagar para vocês entenderem. Vou continuar. Até aqui vai desse jeito. A partir desse momento, o polegar aqui da direita ele vai junto com o baixo da esquerda. Então não acontece mais aquela pausa, que aquela pausa é que dá a conotação do agitado, né? Sempre essa pausa dá essa sensação de agitado. Então a partir daqui, o polegar da direita vai junto. Então... E a esquerda vai um pouquinho desencontrada da direita, porque a direita vai um pouco mais lenta, porque entre você fazer as 6 notas, 3 mais 3, e as 5 no lugar das 6, essas 5 vão ficar um pouquinho mais lentas, mas não vai fazer muita diferença, porque dentro do fraseado, a partir de um compasso antes disso que eu estou falando, está escrito estreito, ou seja, estreito, cada vez mais apertado o tempo. Então, você tem um acelerando aí, na verdade. E justamente essa nota que vem sobre o primeiro tempo, ela ajuda nesse acelerando. Então... Nesse compasso que tem um fortíssimo, você volta de novo com aquela pausa. Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas me diz aí, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu ver. Vou aguardar. Quem não toca esse prelúdio, talvez não esteja compreendendo exatamente, mas vocês depois podem pegar a partitura e dar uma olhadinha junto, acompanhando o que eu estou falando, com a partitura, para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá bom? Estou entendendo. Olha, uma pessoa que está dizendo que estou entendendo, Patrick, está entendendo, fez um joinha, Joel, Willy. Boa noite. Então, isso que eu queria saber, se eu estou sendo clara. Esse prelúdio ele não é muito difícil. Um aluno mais adiantado do curso básico ou do início do intermediário pode tocar. A dificuldade dele é você entender depois musicalmente. Mas assim, tocar essas primeiras notas dessa maneira, do jeito que ele está escrito, não é difícil. Que legal. Então eu vou continuar. Chega aqui no fortíssimo, olha. Agora junto. Com a pausa. Agora junto. Agora com a pausa. Com a pausa. Bom, isso foi assim, vamos dizer, o esqueleto desse prelúdio. Como eu falei, ele não é muito difícil, dá para se você já tem uma leitura um pouquinho mais avançada, você pode fazer, pode estudar. E é bom a gente estudar um prelúdio como esse logo, não precisa achar que vai estudar só quando tiver no curso avançado, não. É o prelúdio no Opus 28, número 1, viu? Que alguém chegou depois, é o número 1 da série dos 24 prelúdios de Chopin. Então, essa primeira leitura, assim, bem, como eu digo, a gente primeiro tem que construir, entender a obra. Então faz aquela leitura mais nota por nota, bem articulado. Não adianta querer fazer logo música aqui, porque não adianta, não vai sair e não vai ficar boa a sua frase se você não conhece o que tem por trás desse fraseado todo. Tem essas notas todas. Então, olha só, Chopin valoriza, ele põe a esquerda assim. Pausa. Pausa. É isso que a esquerda faz. E a direita faz
1. Deu para entender? É muito importante que você compreenda o que acontece. Quando a gente toca junto, fica mais fácil. Agora, na mão direita, Chopin faz Sol, Dó, Lá, Sol, Dó, Sol, Lá. E tem essas notas aqui. Então você, olha só, a riqueza desse prelúdio, que eu acho, que me entusiasma muito, é a riqueza de possibilidades. Você pode fazer o apoio aqui no baixo. Você pode fazer o canto aqui na direita, olha só. Ouviram? Taram, taram. Ou você pode fazer o canto aqui, nessas notas graves da direita. Olha só. Que é, eu prefiro valorizar Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Dó. E essas notas justamente são aquelas que vão num crescendo e numa progressão que de repente ela fica tão rápida que ela não consegue mais fazer essa pausa. Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Lá, Lá. Ela vai caindo no primeiro tempo. É aquilo que eu falei. E de repente, quando está no auge, ele faz de novo essa pausa. Então, toda vez que a nota é junto, ele é muito expressivo. A gente tem que ver isso. Eu vou tocar todo ele. Eu sei que isso que eu estou falando, às vezes, parece muito difícil. Mas, assim, a qualquer momento que vocês forem estudar esse prelúdio, vocês podem rever essa live lá no YouTube, que ela vai ficar online, tá bom? Então, eu vou fazer agora e vou mostrar para vocês. A gente pode começar em vários andamentos diferentes. Essa que é sempre a minha questão, que eu digo que ela tem vida própria. Eu posso começar mais lento, olha só, valorizando mais os baixos da esquerda. Eu vou fazer assim para vocês entenderem. Segurei e posso começar mais depressa. Tem gente que toca isso muito depressa. Vocês vão ouvir pianistas fazendo... Eu, pessoalmente, prefiro mais lento, mais indeciso no início. Eu prefiro começar assim, eu digo, procurando o andamento. Porque eu acho que é muito difícil você fazer isso e determinar um andamento na sua cabeça e atacar no andamento, assim. Eu prefiro, nessa peça, claro, eu prefiro assim no início. Olha só, vocês podem fazer de várias maneiras, tá? Começar um pouquinho indecisa com relação ao tempo. Indeciso com relação ao tempo. Então... segura um pouquinho. Agora. Eu vou mostrar um pouquinho agora o pedal, olha. Outro pedal. Dá basicamente para fazer um pedal em cada compasso. O compasso inteiro e
Pode fazer um pedal em cada compasso. Bom, eu quero dizer, eu quero perguntar, vocês têm alguma dúvida com relação ao que eu falei? Se vocês quiserem aproveitar agora, a gente para um pouquinho, aí eu posso responder algumas perguntas, se vocês quiserem. Tá bem? Quero saber se vocês entenderam, se ficou difícil demais. Esse prelúdio é um prelúdio para a vida inteira da gente. Como faço para estudar o prelúdio? Ah, mas o prelúdio 6 de Bach? Não, vamos focar aqui nesse prelúdio, porque senão fica difícil, eu nem sei, teria que pegar esse prelúdio, entendeu? Vamos focar aqui nesse prelúdio. Eu quero saber se vocês têm dúvidas. Como ter essa independência nas mãos? Como é o rubato em Chopin? Olha só, que edição a senhora está usando? Eu estou usando a edição Paderewski. O Matheus está dizendo que gostou muito do andamento. Como é o rubato em Chopin? Olha, Marcos, o rubato em Chopin, você pode fazer... você pode usar bastante o rubato em Chopin. Inclusive, nesse prelúdio, eu não sei se você observou, eu uso bastante. Quer dizer, o rubato é quando a gente rouba um tempo e recupera depois. Entendeu? Você pode usar, você pode pensar na frase, no fraseado, você pode fazer mais exagerado, fazer menos exagerado. Quer ver? Nesse prelúdio mesmo, dá pra gente aqui, a partir daqui do estreito, olha só, eu vou fazer bem exagerado e depois vou correr muito e depois vou segurar muito. Isso é como se fosse um rubato. Você acelera muito e depois segura muito para compensar. Então, eu vou pegar aqui do estreito. De novo. Você viu? Exagerei mais ainda. Exagerei muito. Mas pode, agora tem que ter sentido. O que não pode, vejam bem, o que a gente não pode fazer é fazer uma coisa sem sentido. Ela tem que ser orgânico, esse crescendo, esse estreito. Olha só. Eu já ataco a esquerda. A gente não pode fazer, tem que ser rubatos verdadeiros, os tempos têm que ser, você pode fazer o acelerando, pode fazer o ritenuto, mas assim, tudo tem que fazer um sentido, não pode ser coisa montada. Não, agora que eu vou parar, porque eu vou fazer uma respiração, não. A coisa tem que caminhar, tem que fluir. Entenderam? Mais alguma perguntinha? Se vocês, deixa eu ver o Roberto, basicamente esse estudo, mão esquerda é 158 e direita 1358. Espera um pouquinho, Roberto. Eu não sei o que você está falando. Esse aqui não, esse aqui é mão direita e mão esquerda. Isso aqui não é o estudo, isso aqui é um prelúdio. Agora, eu não sei se você está comparando com os estudos que eu falei sobre isso, não é? Isso aqui, na verdade, é um prelúdio, mas ele usa as duas mãos. Ah, você está falando do dedilhado? Acho que eu entendi. Não sei. Não sei se é do dedilhado que você está falando. Peraí. Estou analisando harmonicamente. Ah, Roberto, tá certo, entendi. Ah, agora que eu entendi o que você estava falando, tá certo. Pode analisar harmonicamente, isso é ótimo. Matheus está me perguntando se esse prelúdio de Chopin é diretamente inspirado pelo prelúdio de Bach. Eu não sei se a inspiração, não sei se é a inspiração, mas assim, com certeza os 24 prelúdios ele fez na tonalidade, só que ele fez uma linguagem romântica, a linguagem chopiniana, não tem nada a ver com a linguagem de Bach, não tem nada a ver. Ah, sim, Roberto, você falou dos intervalos, isso. Gente, eu vou continuar, olha só. Gente, o número 2, pessoal da mão pequena, tem gente que está sempre queixando, tem mão pequena, o que eu faço com minha mão pequena? Esse prelúdio, o número 2, ele é muito bom para abertura e flexibilidade da mão esquerda. Ele é ótimo. Agora, ele tem umas aberturas bem, como é que eu vou dizer? Bem
grandes em alguns momentos. Mas olha só, inclusive olha, a linguagem dele é ultramoderna. Olha só como é que eu vou dizer? Ele tem muita dissonância o tempo todo. Esse prelúdio, ele trabalha dessa maneira. A mão esquerda. Tecnicamente, vocês têm que fazer esse movimento, porque não dá para ligar, tá tudo ligado aqui, mas a gente não consegue ligar, ó, esse quinto dedo nesse primeiro. A gente só consegue ligar essas notas do centro, então... Aí você... tenta ligar as notas do meio e você vai com a sua mão para lá, olha, vocês estão me entendendo? Vem com a mão para cá e para cá. E liga aqui. Isso aqui é difícil porque é primeiro dedo e quarto dedo e é uma oitava. Eu sei que tem gente que vai falar, não alcanço. Olha, na verdade, mesmo quem tem mão pequena, o trabalho, a gente tem que fazer um trabalho de flexibilidade da mão. Então, assim, à medida que vocês forem fazendo esse trabalho, a mão não vai crescer, mas assim, a flexibilidade pode aumentar. Então, é muito importante isso aqui, ó. Tecnicamente falando, ó. Depois ele muda. Isso aqui é muito difícil porque é uma oitava, é uma sétima maior, não é? Então, é com terceiro e primeiro, então... Aqui é tranquilo, depois... A pessoa que tem mais dificuldade tem que trabalhar, não é? Fazendo essa movimentação toda. E tentando ligar e cantar essas notinhas do meio. Então, vamos lá. Depois, ele vem com um canto muito intenso na mão direita, que você tem que fazer bem assim, apoiado. Não pode fazer um canto frágil, porque esse canto tem notas muito longas e a esquerda está caminhando, então a direita tem que vir por cima para valorizar essas harmonias todas. Olha, vou começar então. Respira. Aqui desaparece a esquerda. Deixa um pouquinho de pedal sobrando. Pausa. Pedal. E olha que coisa interessante, aqui que ele chega no Lá menor, porque é Lá menor, mas ele já começa confundindo a gente pensa que ele está em Mi menor, porque ele começa literalmente num acorde de Mi menor, depois Si, finalmente aqui ele vai
para o Lá menor. Tem dois compassos aqui na direita que... Deixa eu ver. Dois compassos aqui que não tem a esquerda. Então, assim, deixa mais pedal. Tem uma pausa, mas deixa o pedal sobrando. Aí de novo. Mais pedal. Ó, ele vai caminhar agora para... Ó, o Mi maior aqui. Vai para o Lá menor. Finalmente ele chega no Lá menor. Esse prelúdio tem uma harmonia muito moderna, ele é muito lindo e a gente custa entender esse prelúdio. Então, assim, vão estudando, vão tocando, vão trabalhando essa flexibilidade da mão, porque não é um prelúdio, é uma página, mas não é um prelúdio que você aprende, não é? E sai tocando, porque ele não faz muito sentido, inicialmente, ele não faz muito sentido. Então, a gente tem que passar, assim, muito tempo, né? Eu, quando estudei isso aqui, nem sei mais quando foi. Ah, não tem data, foi muito tempo. Eu era muito nova, então, assim, a gente vai, de tanto em tanto, a gente volta, estuda de novo. O pedal dele, ó, eu acho que pode ser colocado a cada tempo. Um, outro, outro. Um pedal para cada tempo fica bom, fica bem claro o pedal. Alda, tem uma dúvida sobre... Alda, tem uma dúvida sobre como a gente deve organizar o pedal pensando na mão esquerda. Pronto, eu acho que eu acabei de responder a sua pergunta. Você faz um pedal profundo, sincopado, troca, troca, troca. Gente, vocês sabem, o pedal sincopado é aquele pedal que eu fico falando nele o tempo todo, não é? Everson, depois eu vou te responder essa pergunta. Uma performance deles, todos, o 8. Um ou outro? Como? Eu não entendi. Como você pensa sobre a performance deles, todos, 8, um ou outro? Eu não entendi a sua pergunta. O pedal sincopado é aquele pedal que a gente... Ó, meu pé tá afundado. Troquei a nota, levanto o pé e afundo de novo. É aquele pedal que a gente troca depois que troca a harmonia. Segura um acorde novo, não é? Eu sempre falo, um acorde é uma nota do próximo pedal e depois que você troca. Então, por um instante... Ah, eu nunca toquei todos os prelúdios, eu já toquei agrupados, eu toquei até o 16, viu, Everson? Os 24 eu nunca toquei. Mas é uma obra para se pensar, fazer. É uma maravilha. Então, entenderam o pedal? Ah, você está me perguntando, Everson, tocar todos ou fazer seleções? Eu acho que pode fazer seleção sim, porque senão a gente não vai tocar nunca, não é? Você pode fazer 4 prelúdios, pode fazer 6, pode fazer 8, pode fazer 12, pode fazer 16, e com isso você vai ganhando o repertório, porque fazer os 24 é bem pesado. Primeiro que eles são longos, né? Mas... tem uns muito difíceis, tem outros que são fáceis, que são mais fáceis, mais simples. Então ele tem, na verdade, todas as dificuldades possíveis, né? Desde a mais fácil até a mais difícil. Então você pode agrupar, você faça 4, faça 6, faça 8, 12, fica bonito, 16, fica bom. Eu assisti, o Felipe está falando, eu assisti o Christian Boudou ao vivo fazendo os prelúdios. Bom, vamos continuar? Olha, terceiro prelúdio. O terceiro prelúdio é um prelúdio, é um estudo para a mão esquerda. Estudo para a mão esquerda.
tem que fazer? Primeira coisa é trabalhar esse prelúdio à mão esquerda, como se fosse um estudo. Deixa eu só responder uma perguntinha aqui. Professora, qual gênio você escolheria, Liszt ou Chopin? Eu prefiro Chopin. Eu acho o Liszt maravilhoso, mas eu acho que a obra de Chopin, como um todo, ela é muito mais fechada, é uma obra enfim, faz mais sentido pianisticamente. Agora, Liszt é um absurdo, né? Cada obra dele é uma coisa assim sensacional. Eu acho Liszt sensacional. Mas eu acho que o trabalho de Chopin foi mais coeso, mais fechado, vamos dizer assim, como obra. Bom, então, quem quer um estudo para a mão esquerda, pode começar com esse aqui, olha, 2 páginas. E ele repete muito. Então, isso aqui, ó. Primeiro você tem que ler com bastante calma todas essas notas. Esse compasso aqui que eu coloquei a mão direita, algumas edições vêm com esse dedilhado assim, ó. Não sei se vocês estão vendo. Segundo, terceiro e primeiro, escorregando. Eu não gosto porque eu acho assim um pouquinho arriscado você escorregar. Eu prefiro fazer quarto, terceiro, quarto, quinto, primeiro, segundo e quinto aqui e leva a mão lá pro ré, faz um pulo. Bom, tem várias questões aqui. Essa esquerda, você tem que trabalhar muito, 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 muito. Alguém está me perguntando, vai ser até qual prelúdio a live de hoje? Olha, se der tempo até o 4, foi o que eu pus. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu acredito que sim. Eu acredito que vai dar tempo sim. Vamos fazer só até o 4. Esse prelúdio, estudo para a mão esquerda. Então, o que você tem que fazer? Fazer todas aquelas variações rítmicas que eu estou sempre aconselhando, não é? Aqui tem uma grande ligadura e está dizendo levemente, ligeiramente. Agora, a gente tem que tocar para estudar articulando. Roberto, esse está em Sol maior, esse é o Sol maior. E é o terceiro Sol maior. Ele é todo em semicolchês até o final, ele não para. Ele não para. 4 semicolchês para cada tempo. Então, ele vai embora. Ele vai sem parar. E muitas vezes a mão da gente não aguenta. Deixa eu já respondendo aqui. Qual o dedilhado do compasso 7? Mão esquerda. João Alberto. Ó, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, ó. Quinto, segundo, primeiro. Agora, põe o quarto, terceiro. Terceiro, quarto, quinto. Primeiro, segundo. Terceiro, quarto, primeiro. E quinto. De novo? Quarto, terceiro. Primeiro aqui no Si. Terceiro, segundo, primeiro, quinto e pula com a mão. Tem que dar esse pulo com a mão. Olha, vocês vão estudar fazendo as variações. Eu vou fazer um pedacinho que já fiz de uma. A outra pode ser assim, duas semicolcheias, 2 colcheias. 2 semicolcheias, 2 colcheias. Vocês reparem que eu estou tocando super articulado. Super articulado. Eu não estou pensando que isso vai ser ligado, nada, que eu estou trabalhando, né? Estou construindo o muro, estou fazendo o alicerce, é isso que eu estou fazendo. Então, é assim mesmo. O estudo tem que ser assim, porque se você não faz esse estudo, você vai ficar com a sua mão completamente boba. Aí sai uma nota, outra nota não sai, é isso que não pode acontecer. A gente tem que ouvir, ou pelo menos a gente tem que pretender que todas as notas sejam claras. E por isso que essas variações rítmicas que eu falo
todo dia eu falo a mesma coisa, que vocês têm que fazer, porque elas vão dando vigor nos seus dedos. Porque se a gente não faz, o que acontece? Você vai dar um apoio nos primeiros tempos, né? Na primeira nota de cada tempo. Ó, apoia essa, essa, essa e essa. E você esquece das notas do meio, as outras notas. Então, quando você faz uma variação assim, 2 depressa, 2 devagar, colocando bem a mão na posição aqui no teclado, né? E faz as notas devagar, elas são mais importantes do que as notas rápidas. Essas notas que você faz mais lentas, elas fixam, você ganha vigor nos seus dedos, e elas fixam na sua mente. Agora eu vou inverter. Vou começar com 2 devagar. Agora eu vou fazer as 2 do meio depressa e vou fazer devagar a primeira e a quarta nota. Perceberam? Quer dizer, a cada momento você vai modificando as notas que você faz rápido e as notas que você faz lento. Então você ganha vigor em todos os dedos, todas as notas, você vai saber tudo que está acontecendo. Olha só, depois que eu já fiz isso, né, eu fiz 2 notas rápidas, 2 lentas, tudo, eu posso parar na primeira nota e fazer as 3 seguintes rápidas, assim. E posso fazer o contrário também, parando na última. Com isso, o que vai acontecendo? A gente vai cada vez correndo em notas diferentes. Então você está, na verdade, ganhando vigor e ganhando também velocidade. Você nem percebe, mas você já está ganhando velocidade. Depois que fizer isso tudo, pode fazer 4 depressa e 4 devagar, assim. E depois inverter, 4 devagar, 4 depressa. Bom, isso façam 3, 4 vezes cada variação. Não adianta fazer uma vez só não, tá? Tem que fazer 3, 4 vezes, e não precisa fazer todas logo no primeiro momento. Faz só aquelas 2 depressa, 2 devagar, e aos pouquinhos ganhando velocidade. Roberto, sabe que assistir a imagem invertida a gente trabalha o cérebro tentando converter, é legal isso, né? A gente acaba, mas depois você pode assistir no YouTube com a imagem certa. Eu sei que a live, isso aqui do Instagram complica pra gente, né? Mas depois você assiste de novo no YouTube, fica melhor, fica bem melhor. Bom, tudo bem, esse é o problema da esquerda. 25 vezes cada uma, Roberto? É legal, pode fazer. Cuidado para não cansar. Gente, o que não pode, olha só, não pode estressar a mão. Então, qual que é o meu conselho? Não façam o prelúdio inteiro, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Faz 8 compassos desse jeito. Depois amanhã faz mais 8, depois faz mais 8, faz mais 8, pronto. Sei lá, tem mais, tá sobrando aqui. Entenderam? Porque aí vocês não cansam, não esgotam a mão. A gente não pode estafar. Estudar, a gente tem que estudar, mas assim, se estudar demais, estafa. Igual academia. Se faz academia demais, você estafa o músculo, aí pronto. Aí você tem que ficar aí 1 mês sem ir na academia porque estafou a sua musculatura. Mesma coisa. Então, faz 8 compassos aqui, aí pega o outro prelúdio, vai para outra coisa, faz outra coisa, entendeu? E vai fazendo aos pouquinhos. A gente tem que ter
ter isso na cabeça. A gente não pode estafar a musculatura, é sempre pouquinho. E aos pouquinhos você vai sentindo que você está conseguindo fazer cada vez melhor. Você vai sentindo vigor nas suas mãos. Olha, o Everson está perguntando como você pensa o pedal. Eu vou falar no pedal assim. Antes de falar no pedal, eu quero falar agora na mão direita. Depois que você está com a sua mão esquerda preparada, ainda vou tocar assim, bem articulado, bem mais forte, de uma maneira mais para estudar. Por quê? A mão direita, ela tem umas semicolchês sempre com a última nota do compasso. Então ela não pode ser em qualquer lugar, porque ela tem que ser junto com a nota da esquerda. Olha só. Isso aqui tem que ser junto. Também junto. Então, qual que é o meu conselho? Quando você estiver fazendo isso mais rápido, usa um pouquinho o pulso aqui na direita. Porque se você vier com a direita meio querendo fazer aquela ligadura que está mandando, que é o certo, mas se você não der um impulso você pode vir com esses acordes com a mão muito relaxada e o que vai acontecer? Ela não vai sair junto. Então... Entenderam? Essa notinha tem que ser junto. Então é claro que você vai fazendo... faz a esquerda, trabalha a esquerda e vai juntando com a mão direita aos pouquinhos, bem devagar, para fazer tudo bem juntinho. Bom, à medida que você consegue avançar na velocidade, agora eu vou falar, eu gosto de fazer uma comparação, é bem interessante. Depois que eu aprendi a dirigir, eu demorei muito para aprender a dirigir, porque eu achava que eu não ia conseguir, e foi difícil para mim. E o meu filho já tinha 10 anos quando eu aprendi a dirigir. Aí depois que eu entendi as marchas, eu fiquei assim apaixonada pela direção, pelas marchas. Já até sinto falta, eu gosto até de dirigir mais carro com marcha do que o automático, porque eu acho a marcha uma coisa sensacional. E eu gosto de comparar o piano com as marchas do carro. Então eu digo, para você arrancar a música do lugar, você tem que arrancar em primeira marcha. Então isso aqui, ó. Ou seja, tem que ser lento e tem que ter muito motor, tem que ter um motor forte, que é isso, né? À medida que você ganha velocidade, você tem que sair dessa marcha de força. Pensem nisso, porque isso é muito importante que a gente compreenda isso, porque a marcha de força é só para você arrancar do lugar. À medida que você vai mudando o andamento, se você continuar, olha, vou tentar fazer isso aqui mais depressa, nessa marcha, assim, de força. Olha, até o som ficou feio. Pronto, isso aqui já vai. Eu já vou ficar cansada, não vou conseguir segurar, não vou conseguir continuar. Então, o que acontece? Tem que ser uma coisa, à medida que eu for aumentar o andamento, vai ficando mais leve. Então, eu vou passando para a segunda marcha, para a terceira, finalmente para a quarta, finalmente para a quinta marcha. Então, quando eu quero muita velocidade, repara que o motor nem gasta gasolina, então é isso aqui. Perceberam? Ele tem que ir para o leve, para o levíssimo. Senão você não consegue. Então, agora sim, eu vou falar do pedal. Quando está nessa velocidade, olha só. Na verdade, Everson, agora eu estou te respondendo a pergunta do pedal. Na verdade, eu uso um pedal
aquilo que eu chamo de pedal raso, que é aquele pedal que eu não... Ó, se eu puser um pedal inteiro, vai ficar assim. Se eu puser de 2 em 2 tempos, mesmo assim fica muito, percebeu? Então, ele tem que ser nunca um pedal lá no fundo do pedal mesmo, né? Então, assim, um pedal superficial, que eu chamo de pedal raso, e você vai meio que balançando o pé. Ele dá uma envolvida, porque se você não põe pedal nenhum, fica muito seco, olha. Depois... Sempre um pouquinho de pedal. Muito... Deixa o seu ouvido te contar quanto pedal você precisa pôr. É bem pouco, mas ponha, não deixa de pôr. Mas não precisa ficar aquele negócio que eu troco aqui, troco ali. Não, porque aí você não vai trocar nunca, porque senão você vai misturar as harmonias. Então, eu vou tentar fazer isso aqui para vocês entenderem. Em alguns momentos a gente pode segurar o tempo para poder dar tempo da direita fazer junto e da esquerda fazer os pulos. Então vamos lá. Segura aqui, viu? Porque olha só, aquele ré não é uma semicolcheia, é uma colcheia. Então, dá uma seguradinha, porque senão não tem como passar por esse trecho. Vai passar assim, atropelado. Então vamos de novo ali? Deixa o pedal. Aí limpa o pedal. E deixa. Temos aqui uma fermata. Deixa a mão no piano. Eu tirei, mas não é para tirar. Deixa a mão no piano e tira. Esse ré, alguém falou que esse ré é uma semicolcheia? Não, não é. É uma colcheia. Esse ré sustenido aqui, nesse compasso, é uma colcheia. No compasso 16, 17. A última nota da mão direita é uma colcheia, tá bom? Gente, eu não vou conseguir fazer o prelúdio número 4, porque ele tem um pedal. Eu faço isso num outro dia, eu prefiro, do que ficar passando assim por cima. Aí, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, vocês entenderam? Entenderam o que eu falei? Alguém está falando da edição cortou? Sim, a edição cortou, com certeza ela traz muito serviço para você fazer. Ela ensina, o cortou era um professor, então ele ensina você a estudar de todos os jeitos. As edições cortou são sempre boas. O problema da edição cortou é que elas às vezes vêm com muito erro de nota. Então o ideal é você ter a edição cortou e ter uma outra edição. A Paderewski é ótima, não tem erro nenhum. Ou então as Urtex da Henle Verlag, né? Exemplo da variação rítmica em tercinas? Não, mas acho que aqui... Eu não sei o que... da variação rítmica, quando você tem tercinas, você pode parar na primeira nota, tá, 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 tá. Ou tá, 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 tá. Lá vou eu com tá, 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 e todo mundo fica rindo quando eu falo tá, tá, tá. Ou então tá, 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 tá. A primeira edição é semicolcheia? Que edição é essa, Ju? Você está dizendo que essa nota é uma semicolcheia? Eu estou com a edição Paderewski, que a edição Paderewski geralmente é muito difícil ela ter um erro. E ela não tem. Eu não tenho essa edição, eu não sei. Eu tenho essa edição aqui. Bom, e mais alguma pergunta? Gente, olha,
esse vídeo vai para o YouTube. Então, se vocês quiserem me mandar uma mensagem, quiserem tirar dúvidas, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, e depois eu respondo para vocês. Mandem mensagem, tirem suas dúvidas, curtam o meu canal e se inscrevam no meu canal, tá bom? Essas lives que eu estou fazendo aqui toda terça-feira, elas são filmadas aqui com essa câmera, eu estou olhando agora para essa câmera, e elas são depois disponibilizadas completas no YouTube, tá bem? Com a câmera que não inverte, então fica muito melhor. Alguém está falando da Madalena Talhaferro. Uma vez eu toquei para ela. Quando eu tinha uns 20 anos, eu toquei para Madalena Talhaferro. Gente, vamos então terminando. Tchau para vocês. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Terça-feira que vem eu vou fazer outra live, tá bom? E provavelmente a gente vai fazer Mozart, porque o Mozart tá perdendo, aí o pessoal tá triste, o pessoal que tá votando em Mozart, tem muita gente votando em Mozart, então eu vou fazer. Quem sabe, Mozart versus Mozart, aí vamos ver o que vocês vão escolher. Essa edição que você usa para as outras obras de Chopin também, pode usar, viu? Essa edição é ótima. Gente, então, olha, eu vou aguardar vocês aqui na próxima terça-feira, aqui no Instagram ao vivo, e vocês depois podem no YouTube, assistir essa live quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, muito obrigada pela presença, um beijo para vocês, tchau! Tchau para vocês aqui do Instagram, gente!